Eu esperei tanto por esse momento, você não tem ideia. Imagine você conversar com a sua própria ginecologista, tirar várias dúvidas. Sabe quando a gente fica mocinha, começa aquela menstruação, vem uma cólica, a gente não sabe como agir. E depois então, a gente passa pela menopausa. Vem aquela dúvida, né? Será que é real que a gente vai perdendo colágeno até 30% em 5 anos? Meu Deus! Vai cair tudo, né? E aí, como é que fica o meu emocional, né? Tudo isso é hormônio, viu? Eu tenho o privilégio de conversar com a ginecologista doutora Luciana Toquetão. Muito obrigada, viu? Ai, que prazer. Bacana, né? Muito bacana. Assim, as mulheres são tão especiais e você é um exemplo tão maravilhoso disso, assim, de uma mulher madura, uma mulher realizada, e é isso que a gente quer para as mulheres, é isso que a gente quer. Eu quero, assim, todas as vezes que uma paciente entra no meu consultório, eu quero pensar assim, o que eu posso fazer de melhor para aquela paciente, o que eu posso apresentar para ela, o que eu posso melhorar a qualidade de vida dela. É isso que a gente tem que ter em mente. As mulheres já passam por tantas dificuldades, né? Então a gente como profissional, você como profissional da estética, eu como profissional da saúde, eu quero isso, eu quero poder ajudá-las. E você consegue. Sabe por quê? Eu tive o privilégio, né, de fazer a consulta com você e eu consegui de uma forma assim entender muita coisa que estava acontecendo comigo, né? Já que eu comentei sobre essa questão assim desde o início, né? Fiquei mocinha, tal, passei pela menopausa e agora, né? Como é que é envelhecer? Como é que você ouve as suas pacientes nesse desespero? Eu tô envelhecendo, eu passei pela menopausa. Essa mudança. Né? Como é que é isso? E essa mudança, ela gera conflito. Então, não é fácil envelhecer, porque o envelhecimento você tem que estar saudável fisicamente, você tem que estar saudável emocionalmente e você tem que estar saudável espiritualmente também. Lindo. Então, é um tripé. Então, envelhecer, você atravessar essa fase, você tem que estar munida, né, de conhecimento, de maturidade. Então, isso é natural. Uma mocinha, por exemplo, ela tem tantas vantagens, tem muito colágeno, transbordando, mas ela não tem ainda todo esse background, ela não tem todo esse conhecimento, né? O conhecimento do corpo, o conhecimento da mente, o conhecimento do espírito. Então, para mim, envelhecer é ter essa saúde desses 3 fatores que eu acho importantíssimo. Eu acho lindo você comentar como médica essa questão espiritual que a gente tem tanto falado hoje em dia, porque você sabe mais do que ninguém que a medicina ela é muito focada em ciência, não é verdade? Cética, né? Exatamente. Resultados. E agora, nos últimos anos, a gente vem ouvindo vocês, médicos, falarem mesmo sobre esse tripé, esse bem-estar. E realmente é uma evolução que o ser humano tem vivido, talvez depois da pandemia tenha ficado... Mexeu muito com a gente. Mexeu muito com a gente. A gente viu que o que você tem construído aqui dentro, se estiver forte, ele vai te fortalecer. Então esse sentimento te fortalece. E esse sentimento ajuda a envelhecer, porque não é fácil envelhecer. Não é fácil a gente caminhar para o fim, né? Para a gente caminhar, a gente está passando por etapas, por fases. Então a gente precisa de ter muita força. E uma das forças eu acho que é a parte espiritual. Você tem toda a razão. Você sabe que às vezes eu comento, né? Tenho uma experiência com a mamãe. A mamãe, ela teve um momento que ela deixou de se ver no espelho. Ela falou, eu não quero mais me ver no espelho, não estou gostando do que eu estou vendo. E passaram-se anos e ela, quando ela se encara no espelho, ela não se encontra mais. É muito sério isso. E eu tenho uma brincadeira que eu falo sempre com as amigas, as pessoas próximas.
A primeira coisa que eu faço para me enxergar envelhecendo é me olhar muito no espelho todos os dias. Né? Eu sei que eu estou falando da parte externa, mas é algo que realmente tem que ir acompanhando com o envelhecimento emocional e tudo que você, a ruguinha que vai surgindo, a flacidez que vai aparecendo, né? A gordurinha extra que vem surgindo, e isso tudo dentro de um contexto, agora eu vou entrar na parte hormonal, isso tudo dentro de um contexto da saúde. É muito importante a mulher ficar de olho e procurar o profissional. Queria que você entrasse um pouquinho nessa seara. Exatamente. Está lançando agora de novo a Branca de Neve, né? Ah, é? Não tô sabendo tá dessa. Lançando a Branca de Neve. E vem ali a Rainha Má, né? Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonita do que eu, né? Adorei. Então, assim, a mulher, como eu tô falando sobre a sua mãe, né? Quando você vai vendo o envelhecimento, então você nunca mais vai voltar a ser uma menina. Mas quando você, por fora, porque por dentro, às vezes você vai conservar aquela menina que você sempre foi. E a parte hormonal tem muito a ver com isso, porque o hormônio é que protege essa menina. Então, quando o hormônio acaba, às vezes a menina vai embora. Então, a gente tem que saber exatamente que horas que a gente vai deixar essa menina embora. Tá? Que lindo, Doc. Ah, meu Deus, vou me emocionar aqui. Lindo demais isso. Isso é tão sincero, tão genuíno, a gente ter esse contato com a menina que está dentro da gente, porque às vezes é isso que a gente precisa. E muitas vezes o hormônio segura ela um pouquinho mais. Depois você vai ter que deixar ela ir embora. Ela vai embora, uma hora ela vai ter que ir embora. Mas às vezes você não está preparada para isso, tá? E o hormônio, a diminuição do hormônio, ela é gradual, né? A gente começa com a adolescência, que é aquela turbulência hormonal, que a menina ela não está acostumada a ter aqueles altos e baixos, aquela TPM, chora e grita e briga com os pais. Então, assim, é muito intenso, né? Algumas passam mais leve, por isso, algumas passam mais suave. E você tem um período entre 20 e 30 anos que você fica um pouco mais estável. Mas às vezes tem os filhos, então tem o pós-parto, que também é uma revolução hormonal. Há uma queda muito importante dos hormônios no pós-parto. Então você também tem uma mudança muito importante. Então a gente já passou pela adolescência, imagina, na hora que tá tudo bem, passa pelo pós-parto, volta a ter tudo aquilo de novo e depois vem a menopausa, que tá em alta, que tá todo mundo comentando, que tá todo mundo preocupado, porque nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, né? Então as mulheres não são mulheres como antigamente, que paravam no tempo, né? Que com 50 anos terminavam seus projetos ou os filhos não estavam mais em casa. Não, agora as mulheres às vezes estão iniciando as coisas aos 50 anos. Exato. Eu sou prova viva disso. Você falou antes da gente começar a conversa, você falou, ai, doutora Lu, eu tenho tanta coisa para te contar, eu tenho tanta novidade, sabe? Isso preenche, isso enche a mulher de alegria, os projetos. Então pode começar aos 50, aos 60, aos 70. Então hoje, assim, a medicina promove isso, essa longevidade saudável. Eu acho que é isso que a gente está em busca, né? De você procurar. E graças a Deus, a terapia hormonal parou de ser demonizada. E esse ponto depois nós vamos entrar, nós vamos conversar sobre isso. Porque antigamente a reposição hormonal foi, né, na época ali de 2001, teve um estudo muito importante, o WHI, que deu muito medo, foi um estudo feito em enfermeiras, então deu muito medo das mulheres iniciarem às vezes a reposição. Então hoje as empresas estudam muito, tem vários trabalhos mostrando a segurança, e a gente tem que entender que a reposição às vezes não é para todo mundo também, tá, Olha Ana? só que bacana isso. Então nem todo mundo vai precisar. Então é um momento de individualizar, é um momento de conversar, de entender, de saber o que você está procurando.
e principalmente o que você está sentindo mesmo. A mulher, ela tem esse papel que ela desempenha, começando na casa, depois no trabalho. Quando é só em casa, eu costumo dizer que ela é administradora do lar. A mulher tem que se valorizar muito, mesmo se ela não tem um trabalho fora de casa. Ela é exclusiva, né? E ela tem um papel fundamental. O sucesso da família sempre está no ombro de uma mulher que sabe cuidar dessa família. Edificar a casa. É bíblico, inclusive, né, doutora? Antes que a gente entre nessa questão do pós-menopausa, eu posso dizer assim, pós-menopausa? Pode, a menopausa perimenopausa, pré-menopausa, pós-menopausa, então vários termos, né, que englobam a menopausa. Né? Porque a menopausa, a palavra, quer dizer a última menstruação. Então é como se fosse um marco, como a última menstruação. Só que para acontecer a última menstruação, a gente tem um período que antecede essa última menstruação, que está próxima dessa menstruação e que termina o pós, que é onde a gente vai viver muito tempo. Se Deus muitos e muitos anos. Exatamente. Comigo, por exemplo, aconteceu, você sabe bem, mais ou menos no período de 51 para 52 anos. Que é o normal. Que é o normal, doutora, né? E demorou um ano para eu ter certeza que porque assim, começou a falhar. Começou a falhar um mês, de repente 2 meses, aí começou a falhar 3 meses a cada 3. De repente, aconteceu a última vez e quando, na época, não era você minha ginecologista, ela comentou, quando nós conseguirmos entender que deu 1 ano dessa última menstruação, a gente vai considerar então que você realmente está na menopausa e vamos começar a acontecer. É muito interessante a gente comentar isso, porque nem todas as mulheres acabam procurando a ginecologista. Gente, vou aproveitar para... Vamos puxar a sardinha para menopausa agora, né? E, Ana, é interessantíssimo que antigamente é um conceito que já mudou. Antigamente tinha isso, você tem que procurar quando terminar, tem que ter 1 ano depois da última menstruação para às vezes iniciar alguma terapia, para iniciar alguma ajuda. E hoje a gente vê cada vez mais os sintomas começarem muito antes da última menstruação. Então a mulher, ela já começa a ter uma irritabilidade, ela pode acontecer, ela pode acontecer um distúrbio do sono, ela pode ter uma diminuição do desejo, ela pode ter um pouco de calor, ela pode ter a parte cardiovascular começa às vezes a alterar um pouco, porque você sabe que o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, é um hormônio que você tem como protetor da mulher. Ele protege a mulher, ele protege vários sistemas. Então, quando o estrogênio diminui, ele acaba, você perde essa proteção. Então, você vai notando. E tem mulheres que têm outras alternativas também. Uma alternativa que a gente sempre fala que ajuda muito a diminuir os sintomas da menopausa é a atividade física. Extraordinário. A gente vai falar muito disso no programa. É importantíssimo. Eu acho que a gente tem que... Eu tô tendo essa oportunidade, às vezes outras mulheres, né, que vão ver o podcast, que se tirarem pelo menos... Porque a gente aproveita tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a gente aproveita, nem tudo, mas alguma coisa fica. Então, se ficar no período perimenopausa, a vida inteira, né, é importante. Mas esse período é maravilhoso você ter uma atividade física. Você vai proteger sua massa óssea. Porque uma musculação, uma atividade de resistência, ela estimula a massa óssea, ela estimula os osteoblastos, que são produtores de massa óssea. Então você não precisa de uma medicação para produzir. Ela melhora a temperatura, porque o que a gente tem um termostato também. Esses calores são assim, interessantíssimos, porque muitas delas
começam a perceber a menopausa. Ai, eu tô com calor. E é um calor. Eu não sei se você sentiu, não, porque se você eu nasci com calor, doutora. Eu, quando morei nos Estados Unidos, embaixo de neve, eu tinha calor. E aqui é quentíssimo, né? Que é super quente, mas é um calor diferente. Não é um calor que você está sentindo normalmente, é um calor que vem na região superior. É uma região. Muitas me falam, eu molho a nuca, eu nunca molhei a nuca. Por isso que a mulher acaba cortando o cabelo nesse período. Exatamente, cabelão. Já era, né? Já era. Você já começa a diminuir, porque é um suor na nuca, é um suor no rosto, é um suor aqui em cima, dá vontade de tirar a roupa, dá vontade de ficar embaixo do ar-condicionado. Muitas falam, às vezes eu tô com meu marido, eu tô dormindo, de repente eu quero colocar o ar no máximo, sabe? Às vezes eu tô praticando alguma atividade. Então é um calor que incomoda. Claro. Tá? E por que esse calor ele vem assim? O estrogênio ele ajuda a regular a temperatura corporal. Ele ajuda a agir na hipófise e ajuda a regular. Então quando ele diminui com a menopausa, ele diminui esse equilíbrio. Então às vezes você tem que usar alguma medicação para melhorar o calor. Ou você tem que usar um hormônio, ou você tem que usar, às vezes, um antidepressivo. Sabia que, às vezes, alguns antidepressivos têm essa qualidade, né? Esse efeito adverso de melhorar o calor. Então, agora, tem trabalhos mostrando que mulheres que praticam atividade física têm menos esses fogachos. O nome científico é o fogacho, que é um grande marcador de menopausa. Perfeito, então vamos ficar atentas aí, hein? Atenta mesmo, vamos pensar nisso. Agora, você passou por tantos assuntos interessantes, eu fiquei imaginando assim, talvez a mulher esteja se conhecendo melhor hoje em dia e se permitindo mais e dizendo o seguinte, opa, tô sentindo alguma coisa, eu tenho que buscar ginecologista, porque você disse que a gente olha muito mais... tipo uns 5, 10 anos antes a mulher bem cuidada. Porque olha como que eu falo no consultório, vamos prestar atenção aqui. Legal. Que eu acho isso é uma frase que eu repito muito. Existe uma ponte. Você vai atravessar essa ponte. Você tá de um lado e você vai chegar do outro lado da ponte. Então você vai ter uma travessia até chegar à menopausa. Ótimo. E nessa travessia, na hora que você vai andando na ponte, você vai sentindo aquilo que você vai tendo necessidade de tratar, aquilo que você vai tendo necessidade de olhar. Então tem mulheres que atravessam essa ponte lindamente, tranquilamente, chegam lá nos 50 anos sem estar sentindo nada, tá? E tem outras que, nossa, é uma peleja, um perrengue, é um problema, cada hora tem uma coisa e você tem que ajudar essa mulher a passar por aquilo. Senão ela vai atropelar todo mundo, ela vai acabar com o casamento, ela vai acabar e não vai ser a solução. Ana, e às vezes a gente brinca do casamento, o casamento tem altos e baixos na menopausa. Claro. É importantíssimo, às vezes você acha que você está com um problema no casamento, às vezes não, às vezes seus hormônios estão diminuindo. Você fala, poxa, eu tô com menos desejo. Às vezes, eu teve uma paciente, me lembro, ela falou, doutora, meu marido, ele começa a comer, ele tá fazendo barulho. Adorei! Então ela tá irritada, não é o marido que tá fazendo barulho, é porque às vezes ela tá no pico hormonal ali, ela tá... Sem falar que tem a andropausa dele também, né? Aí começa essa confusão, muito legal a gente ouvir isso. E a gente entender, né? Porque às vezes não é o relacionamento, é você. Porque a gente olha muito pro outro, né, Ana? Assim, todos os problemas estão no outro, né? Então... É fácil encontrar o problema no outro, né? Vou acender nossa luzinha aqui. E aí, doutora? Então, eu vejo muito que essa autorreflexão, ela é feminina, e é aquela bagagem que a gente começou desde o início, né? Então, assim, a menina, por exemplo, numa TPM, ela pode também terminar um namoro. De repente, ela termina um namoro e se arrepende depois. Às vezes, o estrogênio caiu, a progesterona caiu, ela fica deprimida, ela fica irritada e aquilo ali acabou. Né? E depois ela volta, porque nós temos as fases do ciclo, né? A gente tem a primeira fase do ciclo é a fase folicular.
Tá. É onde os hormônios sobem na fase folicular. Então é a hora que você produz, é a hora que você tá animada, é a hora que às vezes você quer praticar atividade física, é a hora que você quer, às vezes, uma atividade sexual, tá tudo maravilhoso, e de repente você ovula. Aí, isso tudo é para você, para fazer a mulher ovular, para a mulher se sentir bem, para ela poder ter uma criação. Então, assim, a natureza, ela é maravilhosa. Maravilhosa, né? super inteligente. É super inteligente. Então, ela coloca a mulher propensa a se arrumar, a se cuidar. A fase folicular é uma fase que você tá em perfeita harmonia. Tá. De repente, você ovula, aí você começa na fase lútea, que caiu tudo. Isso tudo em um mês, doutora? Isso tudo em um mês. Nós somos cíclicas. Imagina você ouvindo, se ciclar. Você tá ouvindo, né? Anas e Marias, vamos lá. E aí? Não, por isso que a gente tem que se ajudar, né? A gente tem que se ajudar. Sororidade pura. A gente tem que ter uma rede. A informação é maravilhosa, a informação é importantíssima. Sabe? Você conviver com outras mulheres, você trocar experiências, você sentir, sabe, que às vezes a história de uma pode te ajudar na história da outra. Esquecer um pouquinho daquela vida só na internet, no celular ali, a moçada, né, principalmente, que é da geração da internet, e ter amiga, conversar, ouvir, grupos de amigas femininos. Vocês não têm ideia o quanto que isso é delicioso, não é verdade? É verdade. Eu tenho assim, esse desejo, né, de estar sempre. Eu falo que eu aprendo muito, então eu quero passar muita coisa, porque eu sinto, imagina, eu converso com quantas mulheres todos os dias, quantas histórias, quantos desejos, quantas angústias, e às vezes o que uma tá passando, eu lembro, a outra tá mais ou menos parecida. E nós somos muito parecidas. Exato. Apesar de sermos diferentes, né? Com certeza. De termos a nossa individualidade, mas a gente tem a memória, o feminino dentro da gente. É verdade. E cultivar esse feminino em qualquer época da vida da mulher, isso pra mim é o essencial. Genial. É genial. É genial. Porque você com seu feminino forte, você envelhece bem. Bem. Sabe? Você volta a amar. Você se sente viva, você enfrenta melhor com principalmente a vida que vai te dando essa experiência. Você fala menos na hora de complicar, você sabe resolver, você fica quieta na hora certa, você ri demais à vontade, aquele sorriso solto, leve. Só que para tudo isso a gente tem que estar como você está comentando. Nós temos que ter o equilíbrio e saber que a ginecologista vai indicar o tratamento correto sem medo. Doutora, eu tô querendo dizer o seguinte, a gente chega num momento da vida da gente que você tem medo. Por exemplo, eu vou fazer 56 anos. Eu me lembro claramente quando você comentou que nós íamos trabalhar com os hormônios, eu falei para você, eu tenho medo, eu tô com receio. Será que posso? Eu quero que você conte um pouquinho pra gente como que é essa questão dos hormônios de hoje, porque na minha geração, vem aquela coisa assim, se minha avó teve câncer de mama, será que eu posso fazer alguma reposição? Como é que é isso? É um grande dilema a reposição hormonal, né? O mais importante é você ter a sua história, saber da sua genética, saber dos seus riscos e avaliar se realmente você vai ter necessidade de usar a reposição. Eu falo que a reposição não é para todo mundo, não é para todas. As pessoas que puderem usar, elas têm que saber dos riscos, dos benefícios, mas é uma coisa que vai te ajudar, né? Então você tem que saber se existe, porque você pode desenvolver, por exemplo, câncer de mama sem estar usando nenhum hormônio. Olha só.
Então não quer dizer que é o hormônio que vai causar o câncer de mama. Mas se você tiver obesidade, se você tiver um histórico familiar muito importante, se você tiver um nódulo suspeito, então o médico vai avaliar se você realmente pode. Primeiro você tem que saber se você pode. Depois você vai analisar se você deve. E até quando essa reposição vai ficar. Então, todos os anos a gente tem congressos, a gente tem estudos, tá assim, é um tema muito estudado, é um tema muito explorado, porque muita gente vai querer o benefício de uma reposição. Ela ajuda você nesse decorrer. Mas tem mulheres, Ana, que não vão precisar. É aquela ponte que eu te falei, que vai atravessar, vai ter gente que não vai ter necessidade da reposição. Então a gente vai ter que avaliar. Isso é uma coisa muito difícil, não existe uma receita de bolo. Não existe uma coisa pra gente poder falar se você pode, se você deve. Isso é muito individual. E de ano para ano. Por isso que você tem, enquanto você estiver fazendo uma reposição, você tem que estar comprometida a fazer os exames de rotina para ver essa segurança de estar usando um hormônio, de estar usando uma medicação nova, que o seu corpo está aceitando ali, porque isso é muito importante. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai retirar a reposição. Mas esse medo, ele não pode acontecer mais hoje em dia, porque tem tanta informação. Olha aqui, olha a gente aqui conversando sobre isto, não é? E assim, agora falando com você, mulher que está ouvindo a gente, tem que partir da gente. Tem que partir da gente, a gente tem que dizer literalmente, eu não vou deixar de lado isso. Eu vou até a minha ginecologista. E quando a gente faz isso, a gente quebra esse medo, porque é um medo, viu? É um medo. Eu não sei se você ouve das suas pacientes, às vezes as pacientes que fogem, né? Que demoram para voltar. É um medo. Fala, nossa, e agora? Acabou. A gente tem que quebrar isso, né? Tem que quebrar, porque assim, nós vamos passar muitos anos nessa fase de vida. Não, são muitos anos. Então ainda você bem, precisa, né? Que tomara. Porque eu acho assim, envelhecer, ele é uma alternativa que ganha da outra alternativa, que é a mulher morrer jovem. Ou você envelhece, ou você morre jovem. Exato. Essa frase é linda. Então você tem que envelhecer, porque envelhecer é a melhor alternativa. E a melhor maneira de envelhecer é envelhecer saudável. Isso. E eu costumo brincar, né? Quando você machuca o joelho, você vai ao ortopedista. Quando você não tá legal emocionalmente, procura seu psicólogo. Gente, vamos abrir os olhos. Toda etapa feminina precisa ser acompanhada com a ginecologista. Simples assim. Então, tem uma ginecologista para te chamar de sua, né? Adorei! Que você possa ligar, que você possa mandar uma mensagem, Verdade. que você possa conversar, que você possa desabafar. Nós estamos aqui para te ajudar. E tem muita ginecologista maravilhosa nesse mundo. Com tem certeza. muita te esperando para te ajudar. Nossa, eu vou te falar, hein? Esse foi o primeiro de muitos papos legais que a gente vai ter. Vamos ajudar muitas mulheres nesse mundo. Todas Anas e Marias. Todas aqui, aqui, Anas e Marias. Isso. Não é verdade? Vamos colocar experiência, mostrar conhecimento. Conhecimento é poder. É verdade. E olha, a gente pode começar tendo aquela amiga que a doutora comentou, justamente com a ginecologista. Aí ela vai dizer qual é o melhor vinho para abrir com as próximas amigas, para fazer a vida diferente. Exatamente. Né? Doutora, super obrigada. Eu amei. Fica Foi então muito aqui gostoso. nossa conversa e que a gente possa se encontrar rapidamente. Ai, que ótimo. Obrigada. Espero que as Anas e Marias também tenham gostado. Pode ter certeza. Então tá ótimo. Obrigada mesmo.